Difusora, uma potência do mais puro som, levando a mensagem muito mais longe. 12:29. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a nossos ouvintes da região metropolitana de Londrina, do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. No programa de hoje, através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, faremos um breve resumo de nossa última lição deste terceiro trimestre de 2017, falando sobre a família e a sua natureza. E assim teremos fortalecida a razão da nossa fé, porque assim cremos e assim vivemos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Inicialmente, gostaria de convidar nossos queridos ouvintes para juntos fazermos a leitura do nosso texto áudio de nossa lição de hoje, que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que nos diz o seguinte: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Depois de um trimestre inteirinho refletindo a respeito das principais doutrinas da fé cristã aqui na Difusora, no programa de hoje, à luz da Bíblia, a Palavra de Deus escrita, conversaremos com os nossos ouvintes a respeito de um importantíssimo assunto, a família. Rui Barbosa, figura de grande destaque no cenário brasileiro, brilhante jurista que viveu no final do século XIX até o início do século XX, classificou a família como a célula máter da sociedade, célula mãe da sociedade. Rui Barbosa estava certíssimo em sua definição, pois é na família que está a origem de todos os seres humanos. E diferentemente do que muita gente pensa, não é na escola que começamos a adquirir conhecimento, e sim na família. A escola é o local onde adquirimos o conhecimento formal. Mas quando chegamos aos bancos escolares, já temos uma história de vida construída por um processo de aprendizagem que inicia e se desenvolve no seio de nossas famílias. É o chamado conhecimento informal. Feita esta introdução, eu penso que seria muito deselegante de minha parte conversar com os irmãos aqui a respeito da família, sem primeiro fazer algumas considerações sobre a origem do ser humano, porque a família é integrada por seres humanos, não é verdade? Deste modo, vamos dar uma olhadinha para o livro de Gênesis, para revermos como Deus formou com suas próprias mãos essa maravilha chamada ser humano, e que em nosso programa de hoje chamaremos simplesmente de gênero humano. Eu digo gênero humano porque os melhores dicionários da língua portuguesa definem a palavra gênero como sendo um conceito de ordem geral, que abrange e engloba todas as características dos seres humanos, seja ele homem ou mulher. Não importa o sexo, ambos pertencem ao mesmo gênero, o gênero humano. Assim, de acordo com as Sagradas Escrituras, a criação do
gênero humano se deu em dois momentos distintos. No primeiro momento, Deus formou o homem, pessoa do sexo masculino, a quem conhecemos na Bíblia por Adão, Gênesis 2:7. Entretanto, após ter formado o homem e tê-lo posto para viver no jardim do Éden, o Senhor Deus percebeu que o homem andava triste e solitário, mesmo vivendo em meio às infinitas espécies de animais que havia naquele jardim. Por esta razão, Deus idealizou formar a família. Para formar a família, vemos claramente através da perfeita narrativa bíblica que o Senhor Deus aplicou uma anestesia em Adão. Note que essa foi a primeira vez que o ser humano foi anestesiado. Estando Adão profundamente anestesiado, num profundo sono, o Senhor Deus iniciou então a primeira cirurgia registrada pela história humana, ao fazer uma incisão no abdômen de Adão. Em seguida, extraiu uma de suas costelas, diz o texto bíblico. Depois de retirar a costela de Adão, Deus fechou o lugar com carne. Não precisou dar ponto, porque Deus não é um médico. Ele é o médico dos médicos. Não ficou cicatriz, portanto. Da costela de Adão, que tinha em suas mãos, o maior cirurgião do universo formou um outro ser humano. Não mais do sexo masculino como Adão, formou um ser humano do sexo feminino, formou um ser delicado, igualmente lindo, mas diferente do homem. Era alguém meigo e dócil. Deus formou uma mulher. Gênesis 2:22. Tendo formado a mulher, Deus a trouxe a Adão. Quando Adão avistou a mulher, ficou entusiasmado e, portanto, exclamou: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ao unir o homem à mulher, Deus realizou seu lindo projeto, formando a família. Descontente com a felicidade que Adão e Eva irradiavam pelo jardim do Éden afora, o diabo atuou ardilosamente para desviarem a ambos. O casal cedeu ao ataque do destruidor e esta infeliz decisão por eles tomada resultou na queda da humanidade. Por causa da desobediência, o primeiro casal teve de deixar o lindo jardim, mudando sua residência para a terra. Na terra, diferentemente da vida que tinha no jardim, a família formada por Adão e Eva passou a ter necessidades e por isso tinha de se virar. Veja que a Bíblia refere que Caim e Abel, dois dos filhos que Adão e Eva tiveram, um era lavrador e o outro era pastor de ovelhas. O que nos permite dizer que o cultivo da terra e a criação de animais foram mesmo as atividades essenciais dos nossos primeiros pais Adão e Eva e de seus descendentes. Nesse sentido, observamos pela Bíblia que nos dias do antigo Israel, essas eram também as duas principais atividades econômicas dos hebreus. E nesse cenário, vemos inclusive a mulher israelita ajudando seu marido nos trabalhos diários pelas páginas do Antigo Testamento, sem deixar de lado sua missão materna e os cuidados com sua casa. Feitas essas breves considerações a respeito da formação do gênero humano, que contempla, portanto, o homem e a mulher, acho que agora podemos falar rapidamente sobre a família, esse lindo projeto de Deus para a humanidade. Para tanto, vamos reler nosso texto áureo, para dele retirarmos algumas lições importantes trazidas pelo nosso comentarista deste trimestre, pastor Ezequias Soares. Releiamos, então, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Evidentemente que, num primeiro momento, este versículo pode ser tomado por nós como um guia ou uma orientação através da qual Deus nos instrui a respeito do modo como se deve dar a constituição da família. Entretanto, é necessário uma leitura mais aprofundada deste versículo para enxergarmos alguns princípios básicos mais indispensáveis para a constituição da família. Vamos a estes princípios. O primeiro princípio
princípio divino para a constituição do casamento e consequente formação de uma família, à luz de Gênesis 2:24, é o princípio da monogamia. Um bom dicionário da língua portuguesa nos dirá que a monogamia é um sistema ou um costume que impõe ao homem a obrigação de ser o marido de uma única mulher durante a vigência de um casamento. Evidentemente que a mulher que adota a monogamia para si é aquela que também se compromete a ser esposa de um único homem. O segundo princípio que salta aos nossos olhos da leitura de Gênesis 2:24 é o princípio da heterossexualidade. Um casamento heterossexual é o casamento que ocorre entre uma pessoa do sexo masculino com uma pessoa do sexo feminino. Portanto, entre um homem e uma mulher. É a união de duas pessoas de sexos opostos. O casamento heterossexual é o casamento realizado por Deus. Desta forma, se um cristão deseja se casar, o casamento heterossexual deve ser o modelo a ser seguido, porque foi esse casamento que Deus realizou no Jardim do Éden. Por último, o terceiro importante princípio básico que deve ser observado na constituição de uma família é o princípio da indissolubilidade do casamento. Esse princípio nos transmite a ideia de que o Senhor Deus não deseja um casamento frágil e descartável para seus servos e servas. Não deseja um casamento que se acabe por qualquer razão. É evidente que há um período de adaptação para todos os casais. E não podemos negar que essa adaptação possa perdurar enquanto estiverem casados. É preciso ter também em mente que, à luz da Bíblia, as únicas hipóteses em que o casamento podem ser dissolvidos são quando ocorre a morte de um dos cônjuges, conforme Romanos 7:3, quando ocorre a infidelidade conjugal, Mateus 5:32. E por último, a Bíblia também autoriza o divórcio quando uma pessoa cristã tem um cônjuge infiel a Deus e que não deseja mais continuar casado com o servo ou a serva de Deus. 1 Coríntios 7:15. Sabemos que o nosso Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade na vida, mas sabemos também que todos que foram chamados por Deus para servi-lo têm prazer em conhecer a vontade do Senhor, para a porem em prática, de maneira que alcancemos o nosso principal objetivo nesse mundo, que é fazer a vontade do Senhor Deus Pai e de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que Deus fortaleça a razão da nossa fé, porque assim cremos, assim vivemos. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te somos gratos, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós durante este trimestre que terminamos no dia de hoje. Queremos rogar a nossos ouvintes, Senhor, as tuas infindáveis bênçãos, ó Deus, sobre eles e sobre as suas famílias, para que a razão da sua fé, Senhor, da fé de todos nós, esteja, meu Senhor, fundamentada integralmente na tua santa, bendita e inerrante palavra, e que possamos demonstrá-la diante do mundo, Senhor, no meio do qual estamos inseridos, para que as pessoas vejam o nosso testemunho e glorifiquem o teu nome. Aleluia, porque esta é a tua vontade. No nome santo de Jesus oramos agradecidos. Amém, amém. Graças a Deus. Assim chegamos ao final de nosso programa e de nossa lição deste terceiro trimestre, mas queremos convidar a todos os nossos irmãos e irmãs, nossos ouvintes queridos, que venham a sintonizar a Rádio Difusora de Londrina no próximo sábado, neste mesmo horário, onde estaremos estudando a nossa próxima lição, que falará sobre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Um grande abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa, Momento da Escola Dominical.
Até o próximo programa, se Deus quiser.